Olá, esse é o primeiro vídeo da série Amigas Conversam sobre Dinheiro, ou Migas Conversam sobre Dinheiro, ou Girls Math. Eu não sei que nome que eu vou colocar para essa série, para essa playlist, enfim. E eu criei isso daqui especificamente para as garotas, mas se você for um garoto e você quiser assistir esse vídeo aqui, fica à vontade, não vai ter, quer dizer, as piadinhas ou as coisas, vai ser mais direcionado para as meninas. Mas fica à vontade para você aprender sobre dinheiro de uma forma como se a gente estivesse aqui batendo um papo em uma mesa de amigos. E antes de a gente ir realmente para a conversa sobre dinheiro, ignorem a minha gambiarra de microfone, porque é o que eu tô podendo no momento. Enfim, bora lá para podcast, conversa, não sei o que eu vou chamar isso daqui. Bora! O papo de hoje vai ser os maiores erros financeiros que impedem você de ficar rica, milionária. Bom, primeiro, eu quero dizer que eu vou tentar falar aqui sem muitos cortes. Eu não sei se vai dar certo, porque eu estou na área externa da minha casa, então tem carro passando, tem cachorro aqui do lado, e pode ser que nada disso dê certo, mas eu vou tentar, eu juro. O primeiro erro que a gente pode estar cometendo, que você pode estar cometendo para te impedir de ficar milionária, é gastar com coisas impulsivamente, ou seja, você não estava nem pensando em gastar, mas acabou gastando. Até mesmo delivery, que, por exemplo, quando a gente está lá em casa, a gente abre a geladeira, não tem nada, a gente pega o celular e pede um delivery, ou aquela bolsa que a gente parcela em 30 milhões de vezes, porque a gente achou ela linda e a gente acha que a gente precisa dela agora, neste momento, e a gente vai lá e parcela. Inclusive, cartão de crédito é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado, mas isso não é papo para agora. E, enfim, deixa eu dar um exemplo aqui. Cara, eu já gastei muito dinheiro com livro. E, tipo assim, não que eu não... Até porque livro eu acho que é um investimento. Assim, não querendo me defender. Mas eu acho que livro é um investimento. Mas, ainda assim, não é mesmo que seja livro, curso, alguma coisa, não é investimento a partir do momento em que você faz isso como uma compra impulsiva. Ou seja, você não planejou isso. Então, pode sim ser a bolsa da, sei lá, como é que é? Da Dior. Então, sei lá, daqui 10 anos ela pode valer muito mais do que vale hoje. Porém, se foi um gasto impulsivo, você não planejou isso, não vale mais de nada. Isso vai atrapalhar a sua. Eu não sei se eu vou falar assim, mas assim, sua carteira de investimentos na hora de você se tornar uma garota milionária. Então é importante a gente analisar muito bem esses nossos gastos impulsivos. Eu mesmo amo futebol, então se dependesse da minha impulsividade, eu já teria comprado 30 camisas do Corinthians. E eu acabei falando do meu time, não era pra falar, mas acabei falando. Enfim, já teria ido lá no estádio do Corinthians, feito loucuras, mas eu tenho me tratado, não é me tratado, enfim, me conscientizado de que eu preciso reavaliar os meus gastos impulsivos. Tem gente que tem muito mais dificuldade com gastos impulsivos com comida, tem gente que tem mais com roupa. Roupa é um ponto muito importante, porque a gente precisa sim de roupa, principalmente se a gente está no mercado de trabalho. Precisamos nos vestir muito bem pra gente parecer que a gente tem um pouco mais de autoridade, né? Já que às vezes a gente não é tão vista porque somos mulheres e tem uma série de coisas que a gente poderia ficar discutindo horas. Então a gente tem que pelo menos se vestir bem. Então, enfim, temos que avaliar tudo isso. Dá sim pra gente colocar dentro do nosso orçamento, quer dizer, tudo depende, mas enfim, eu vou ir comentando nos próximos passos. Nos próximos passos não, nos próximos erros que a gente pode cometer para impedir a gente de ficar milionária. O erro 2 é a falta de planejamento. Como eu comentei no erro 1, o problema não é a gente comprar. O dinheiro foi feito para a gente gastar mesmo. Só que o problema é a gente fazer isso de forma compulsiva e sem nenhum tipo de planejamento. Ou seja, quando você for ganhar o seu salário, eu não sei como que você ganha dinheiro hoje. Se é tipo, você mora com seus pais, aí seus pais dão um dinheirinho, ou se você trabalha, não sei como que funciona. Mas quando você ganhar o seu dinheiro, o que você vai fazer? Por exemplo, você ganha R$2.000. Então, ganhando esse dinheiro, você vai separar em caixinhas o seu dinheiro. Não pense nele como entrou na conta, acabou. Não é assim. Você vai pensar nele como entrou e agora você vai dividir ele mais ainda em várias outras partes. A primeira parte, a primeira caixa, é uma caixa de 50%. Ou seja, 50% do valor que você recebe, você vai colocar lá naquela caixa. Nessa caixinha, você vai gastar esse dinheiro com suas necessidades básicas. Ou seja, casa, água, comida,
energia, coisas que você precisa para sobreviver como pessoa, como ser humano. E aí vai sobrar os outros 50%. Ó, só lembrando, esse 50% de caixinha para necessidades básicas é o que eu indico. Agora, existem casos sim de que acaba ultrapassando para 60%, 70%, até casos de 100%, porque é a nossa realidade brasileira, porque o salário é muito pequeno, enfim, uma série de coisas. Mas estou falando aqui com base no que seria ideal, e não no que realmente acontece, enfim. Beleza. Então, os outros 50%, você faz o que você quiser, porém temos um adendo. Nós, como garotas que queremos ficar milionárias, sabemos que para ficar milionária precisamos investir nosso dinheiro. E é por isso que com os outros 50%, a gente vai pegar no mínimo 10% para a gente investir em renda fixa e em renda variável. Primeiro a gente começa com a nossa reserva de emergência, depois a gente vai diversificando o nosso patrimônio. Não estou entendendo nada que você está falando. Você vai assistir os outros vídeos que eu tenho aqui nesse canal e aí você vai entendendo aos poucos. Se não entender também, você vai lá no meu Instagram, me chama, enfim. Só sai procurando o vídeo que você vai entender. Depois que você começou a investir, lembrando que eu falei 10% do que você ganha. Mas quanto mais rápido você quer virar uma garota milionária, mais porcentagem de investimentos você tem que aumentar. Por exemplo, hoje eu tenho investido 20% do que eu ganho. Às vezes eu aumento isso porque como posso dizer, eu prezo muito pro meu investimento a longo prazo e não pro meu a curto prazo, então por isso que eu faço isso. Mas tudo depende da sua realidade, lembrando disso. Enfim, depois com os outros 40%, você vai fazer o que você quiser, porém temos mais um adendo. Lembrando que você, mais uma vez, é uma garota milionária e por isso precisa investir em si mesma. Ou seja, os outros 10% você pode pegar e investir em educação, ou seja, você comprar algum curso de finanças, você comprar algum curso da área que você atua, se você, sei lá, você faz o quê? Você é de marketing, por exemplo, você trabalha com marketing, você comprar um curso de marketing, alguma coisa do tipo, realmente pro seu eu. Porque é muito importante, inclusive, dizer que se a gente não investe em nosso próprio conhecimento, muito provavelmente você vai ficar para trás nesse universo, nesse mundo, enfim, de corporativo mesmo, e vai acabar ganhando menos do que poderia estar ganhando se você tivesse estudado. Então é muito importante dizer isso. Beleza, agora sobrou 30%. Sobrando 30%, dá pra você fazer uma série de coisas. Dá pra você torrar seu dinheiro, ou você, sei lá, por exemplo, você fazer doações. Eu acho muito importante falar disso. Se você quiser doar 10% do que você ganha, e depois você torra 20% do que você quiser. Ou, enfim, é aquele negócio. Você faz as suas caixinhas de acordo com as suas necessidades. Lembrando que é muito, muito, muito importante para você virar uma garota milionária, você investir no mínimo 10%. Porém, eu entendo que você tem sua realidade, então precisamos analisar. Ah, tô com dificuldade de analisar? Me chama no Instagram que eu vou tentar te ajudar, fechou? O terceiro erro é um erro que eu sou chata, eu sou insuportável, ninguém aguenta mais eu falando sobre, que é você não investir o seu dinheiro. Eu estou falando de você não investir, ou de você investir, enfim, o seu dinheiro desde o primeiro erro. Então, assim, eu vou ser insuportável. Se você for minha amiga, eu vou fazer da sua vida um inferno se você não investir, porque é o único jeito de você sair de onde você está. E não me venha com papo de jogo de sorte, loteria, sei lá, aposta de futebol ou de qualquer time de coisa de esporte. Não me venham com esses papos, porque eu fico estressada quando começam a conversar disso. Ficam falando ainda que isso é investimento. Eu fico estressada, eu não sei lidar com isso. Eu sou muito, como fala? Esqueci o nome que dá. Muito tranquila em conversar sobre opiniões diferentes. Agora, quando me vem me falar, até gaguejei tudo porque eu tô nervosa. Quando me vem falar que investimento e jogo de aposta é tudo a mesma coisa, eu fico estressada. Enfim, garota milionária, se você quer realmente se tornar uma pessoa milionária, uma pessoa que tem bons milhões na conta, não necessariamente com milhões, mas quer ter uma estabilidade financeira, você precisa sim investir. O investimento que vai te fazer sair do lugar onde você está. É compreensível sim que existem algumas realidades que é um pouco mais complexo a gente começar a investir, porque às vezes realmente não sobra nada. E é por isso que é importante a gente falar tanto sobre renda extra. A renda extra talvez
que também é um pouco complexo falar também, porque às vezes a gente não tem tempo e blá blá blá, mas enfim. A renda extra, ela pode te fazer pelo menos ter ali a sua reserva de emergência. O que é a reserva de emergência? Basicamente, vai ser um investimento, onde esse investimento ele vai render todos os dias e você pode tirar ele qualquer hora que você quiser. E essa reserva de emergência, ela é o que você ganha vezes 6 ou 12 meses. Depende da necessidade ali, do que você quiser na real. Depende do quanto você quer se sentir segura. Essa reserva de emergência é basicamente para quando alguma merda acontecer. Ou seja, você tem ali seu salário que, tipo, já ultrapassa todos os limites dos seus gastos necessários. Então, essa reserva, quando acontecer alguma coisa, sei lá, o carro quebrou, ou alguém da sua família ficou doente, você ficou doente, não tem mais dinheiro, o que eu vou fazer? É nessa reserva que você vai pegar o dinheiro e pagar o que você precisa pagar. Então, garotas milionárias, invistam o seu dinheiro. Às vezes pode parecer um pouquinho complexo, mas não é tão difícil assim. Primeiro você vai aprender sobre renda fixa, depois você vai aprender sobre renda variável, fechou? Vai ser nessa ordem, não tenta pular a ordem, e é isso. Quer dizer, primeiro você aprende a lidar com o dinheiro que você já ganha. Depois você aprende sobre investimento de renda fixa e depois de renda variável. Julia, eu não tô entendendo nada que você tá falando. Tem vídeos aqui explicando, eu acho. Se não tiver, eu vou fazer. E se ainda tiver com dúvida, não se sinta com medo, com vergonha, sei lá, de chegar no meu Instagram ou aqui nos comentários do YouTube pra me perguntar essas coisas. Pode perguntar, porque eu respondo com o maior prazer do mundo. Porque a coisa que eu mais amo fazer é ajudar as pessoas a mudarem a sua vida financeira, enfim. Fica à vontade pra me perguntar. O erro número 4 é você achar que você só consegue entender finanças se você for um especialista, se você tiver um curso em economia, ou um curso de finanças, ou sei lá, alguma coisa do tipo, você estudou em Harvard, business, sei lá o que, sei lá o que. Não, você não precisa de nada disso para você aprender sobre finanças. E outra coisa, existe sim o lado difícil das finanças. Só que esse lado, se você não quiser, por exemplo, eu gosto dessa área e eu quero estudar essa área, o lado mais difícil. Mas se você não quiser aprender, não quiser ser uma profissional de finanças, você não precisa aprender a parte chata, você não precisa aprender a parte difícil. Você só precisa ficar com o fácil. O fácil é aprender a lidar com o dinheiro e aprender a investir o dinheiro. E fazer mais, obviamente, que acaba envolvendo o fato de você estar investindo. Então você só precisa disso. E essa parte, acredite ou não em mim, pode parecer um pouco difícil no início, mas dentro das finanças é a parte mais fácil que tem. Óbvio que você não vai se portar como uma entendedora das finanças, mas saiba que você não precisa entender tudo para aprender sobre dinheiro. Você só precisa entender os 3 pontos que eu citei anteriormente, que é você entender como que você consegue, como que você pode lidar com o quanto que você recebe, como investir e como fazer mais dinheiro. Esses os 3 pilares. Entendendo esses 3 pilares, você consegue, por exemplo, pagar alguém para cuidar do seu dinheiro. Muito cuidado com isso, porque tem gente que cuida do seu dinheiro, mas fala que tá cuidando, não tá cuidando, mas ainda assim existem empresas que fazem isso com muita responsabilidade, realmente estão nascendo e cuidando do seu dinheiro para, enfim, ver realmente seu patrimônio crescendo, mas lembrando, tome muito cuidado. O que eu quero dizer aqui é que você precisa entender o básico. Isso você precisa. Até porque se tiver alguém passando sua perna, você não vai saber. Então você precisa. E o outro ponto é que depois que você entender o básico, aí sim, eu quero aprender mais porque eu gostei. Aí aprende e faz o que você quiser. Eu acho que tá bom pra mim. Aí você vai lá e paga pra alguém com muita responsabilidade. Pesquise muito sobre a empresa que você tá pagando, tá? Mas você consegue sim fazer isso. Esse foi o primeiro vídeo do Conversando Entre Amigas. Eu não sei qual o nome eu vou colocar ainda, mas espero que vocês tenham entendido o que eu quis passar. E me coloquem nos comentários ideias do que vocês querem que eu converse, como se fosse um bate-papo entre amigas de finanças, lembrando sempre. Tchau, até o próximo vídeo.